Seja muito bem-vindo ao meu canal e a mais uma aula de matemática. Hoje é dia de falar de bissetriz de um ângulo e ainda definir o que são ângulos opostos pelo vértice. Vamos juntos? Então, nós temos aqui um ângulo, o ângulo AOB, e este ângulo, ele mede 50 graus, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma outra semi-reta e vou tentar dividir esse ângulo em duas partes iguais. Então, eu vou aqui, vou tentar, certo? Traçar uma semi-reta que divida esse ângulo em duas partes iguais. Tá aí, eu vou colocar um ponto P aqui e vou chamar, né, essa semi-reta de OP. E aí, observe que OP dividindo esse ângulo AOB em duas partes iguais, nós ficamos com dois ângulos de quanto? Se são duas partes iguais, então aqui esse ângulo AOP é igual a 25 graus e BOP, né, também é 25 graus. Também é 25 graus. E aí, o que acontece com OP? OP, a semi-reta OP, ela é dita bissetriz do ângulo AOB que nós tínhamos inicialmente. Por que bissetriz? Porque essa reta, essa semi-reta, ela dividiu o ângulo em duas partes iguais. Então, sempre que isso acontece, a semi-reta é chamada de bissetriz. Aqui está a definição. Bissetriz de um ângulo é a semi-reta de origem no vértice desse ângulo que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Então, nós temos aqui a semi-reta OP com origem no vértice, como diz a definição, e que divide esse ângulo divide esse ângulo AOB em dois ângulos iguais, certo? Então, OP é dita bissetriz do ângulo AOB. Agora, vamos observar essa outra figura. Nós temos duas semi-retas, duas retas, aliás, vou chamar de R e S, ok? Essas duas retas, elas se cruzam em um único ponto, que é esse ponto, e esse cruzamento determina quatro ângulos, certo? E esses quatro ângulos, 2 a 2, eles têm algumas características. Veja que aqui sendo o vértice de cada um dos ângulos, nós temos o ângulo A está oposto ao ângulo B. Oposto por quem? Pelo vértice. Veja que A está no lado oposto do vértice AB. A mesma coisa acontece com X e Y. X está no lado oposto do vértice a Y. E aí é onde entra a definição de ângulos opostos pelo vértice. Nós temos aqui os ângulos A e B. A e B são opostos pelo vértice. E quem mais? X e Y. X e Y também são opostos pelo vértice. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos tentar medir esses ângulos que são opostos pelo vértice. Eu vou medir A e B inicialmente, ok? Bom, medindo o ângulo A, nós observamos que o ângulo A
mede aproximadamente 150 graus, certo? Então, aqui é o zero, vem até aproximadamente 150 graus. Então, vou colocar aqui A como sendo 150 graus. Agora, vamos medir o ângulo que está oposto a ele, que é o ângulo B. O ângulo B, novamente, veja que o ângulo B mede também ao zero, também aproximadamente quanto? 150. Então, B igual a 150 graus. Agora, vamos para os ângulos X e Y. O ângulo X, ele vai medir aproximadamente 30 graus, certo? Um pouquinho a mais. Mas vou colocar aqui como sendo 30 graus, certo? Para ficar mais exato. Agora, vamos para o ângulo Y. O ângulo Y, veja aqui, olha a numeração de cima, tá? A numeração de cima está lá para o 30 também, não é? Então, aproximadamente, Y também mede aproximadamente 30 graus. E aí, o que nós conseguimos inferir disso? Que os ângulos opostos pelo vértice, eles são o quê? Congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. E o que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos que estão em lados opostos em relação a um vértice, a um ponto, que no caso é o vértice dos dois ângulos. Ok? Então, vamos fazer alguns exercícios para fixar bem essa ideia. O primeiro exercício diz: calcular as medidas de x, y e z. Observe novamente que nós temos ângulos aqui opostos pelo vértice. Como nós vimos, esses ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, vamos analisar a figura. Veja que o ângulo Y, ele é oposto pelo vértice ao ângulo de 40 graus. Se ele é oposto pelo vértice ao ângulo de 40 graus, então Y também vai medir 40 graus. E agora, como eu faço para analisar os outros dois? Eu não tenho X nem Y. Então, o que nós vamos analisar? Observe que Y e X formam um ângulo de meia volta juntos. Se eles formam um ângulo de meia volta, então os dois juntos somam 180 graus. Eu também posso dizer que eles são ângulos suplementares. E aí, se juntos eles formam um ângulo de 80 graus, de 180 graus, então, se eu já tenho que Y mede 40 graus, quanto falta para chegar em 180? Falta 140. E essa será a medida de X. X mede 140 graus. E aí Z, como Z é oposto pelo vértice a X, eles dois são congruentes, então Z também vai medir 140 graus. Então, aí, apenas uma análise de figura e conhecimento sobre ângulos. Segunda questão, determinar as medidas de x e y nessa figura. Veja que nós temos aqui duas expressões algébricas. E nós queremos saber a medida de x e depois de y. Veja que esses dois ângulos são opostos pelo vértice, logo as suas medidas são iguais. Então, nós temos que 2x menos 100 graus é igual a quanto? A x mais 30 graus.
Vamos fazer as devidas alterações algébricas, certo? O x vai para antes da igualdade e o 100 vai para lá, para depois da igualdade. Vai ficar 30 graus mais 100 graus. 2x menos x, x. 30 mais 100, 130 graus. Então, x aqui é 130. Bom, eu não tenho ainda a medida do ângulo. Eu tenho apenas a medida de x. E para mim descobrir a medida de y, eu tenho que saber a medida desse ângulo aqui. Ora, se eu já tenho a medida de x, basta eu substituir. Então, vou repetir aqui a equação. E agora eu vou substituir o valor de x. 2 vezes 130, que é o valor de x, menos 100. 2 vezes 130 vai dar 260 graus, menos 100 graus. 260 graus menos 100 graus vai dar 160 graus. Então, aqui nós temos 160 graus. Veja que esses dois ângulos são ângulos suplementares, ou seja, é um ângulo de meia volta. Então, a soma dos dois tem que dar 180. Ora, se aqui já é 160, para chegar a 180, falta 20 graus. Então, y é igual a 20 graus. E aí está. O valor de y e o valor de x. Para mais dicas matemáticas, segue o perfil do canal lá no Instagram. Até a próxima aula!